Olá, tudo bem com você? Aqui é a Lu, do canal Lu Ensina. E no vídeo de hoje eu vou te explicar o que é um texto narrativo, quais são os elementos que compõem uma narrativa e ainda apresentar as melhores dicas para você escrever o seu próprio texto narrativo. E se você está buscando aperfeiçoar a sua escrita, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição do vídeo uma playlist completa sobre produção de textos aqui do canal, que com certeza poderá te ajudar muito. Bom, agora, iniciando com o nosso tema de hoje, podemos definir uma narrativa como o ato de contar algo. É basicamente a arte de narrar histórias que possam entreter, informar ou levar os leitores a uma reflexão. Existem vários tipos de textos narrativos muito conhecidos, como por exemplo romances, novelas, fábulas, contos, entre outros. E todos eles apresentam uma série de elementos que os caracterizam como tal. Conhecer esses elementos irá tornar o seu processo de escrita muito mais prático e organizado. Então vamos ver quais são esses elementos? O primeiro elemento é o narrador, que é quem conta e organiza a história. Ao lermos uma narrativa, podemos nos deparar com 3 tipos de narradores diferentes. O narrador personagem, que participa da história e conta os acontecimentos em primeira pessoa. O narrador observador, que conta a história em terceira pessoa e não participa dos acontecimentos. E o narrador onisciente, que também narra em terceira pessoa, porém, a diferença é que ele sabe tudo sobre o fato que está sendo vivenciado pelos personagens. Sentimentos, emoções, segredos, enfim, tudo mesmo. O segundo elemento são os personagens, que podem ser classificados em protagonistas, aqueles que recebem maior destaque, os antagonistas, que são os personagens que irão fazer de tudo para colocar obstáculos na vida dos protagonistas, e os personagens secundários, que também contribuem para o desenvolvimento da história, porém não recebem tanto destaque quanto os protagonistas e os antagonistas. Temos também o espaço, que é o local onde a história se passa, o tempo, que diz respeito a quando o fato narrado acontece, e o enredo, que é o que está acontecendo em si, a sucessão de fatos da história. Certo, agora que já vimos os elementos principais de uma narrativa, vamos conversar um pouquinho sobre como pode ser organizada a estrutura desse tipo de texto. Podemos começar com uma introdução, na qual o narrador precisará apresentar os personagens, o local e o contexto em que a história está acontecendo para os leitores. Em seguida, passamos para o desenvolvimento, que é o momento em que os acontecimentos se desenrolam e o leitor fica por dentro das situações vivenciadas pelos personagens. Então, temos o clímax, que é o ponto alto da narrativa, o momento mais marcante que desperta a curiosidade no leitor em saber o que irá acontecer na sequência. E, por fim, temos o desfecho, quando o leitor descobre o que aconteceu ao final da história, que pode ser um final feliz, quando o protagonista consegue alcançar o seu objetivo, pode também ter um final trágico sem que o protagonista tenha sucesso, ou ainda um final aberto, quando o narrador escreve de uma forma que o leitor possa interpretar de várias maneiras o que foi narrado no desfecho da história. Se você está precisando escrever uma narrativa, só o fato de compreender quais os elementos compõem esse tipo de texto e como organizar a sua estrutura, já fará com que sua escrita tenha uma direção muito mais clara, não é mesmo? Mas além disso, eu ainda vou deixar aqui mais 3 dicas para você arrasar na sua composição. Vamos lá? Dica número 1. Capriche na descrição dos personagens e dos ambientes da sua história. Faça com que o leitor consiga imaginar os detalhes do que está acontecendo. Isso faz com que ele possa se colocar na história e criar simpatia pelos personagens. Dica número 2. Inspire-se em histórias que você leu e gostou. Tente lembrar o estilo de autores que te agradam e use a criatividade para dar o seu toque pessoal na forma de narrar os fatos. E para finalizar, dica número 3. Procure amarrar bem os acontecimentos, desde o desenvolvimento até o desfecho. Leia o seu texto e verifique se as informações estão coerentes. Se você apresentou os motivos e as consequências do fato narrado, para que não fiquem pontas soltas e o leitor não se sinta perdido na história. Bom, pessoal, hoje eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de curtir e se inscrever no canal. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Beijos e até a próxima!